E aí, meus amigos, tudo bem? Olha só, gente, vou responder para vocês aqui uma questão muito boa de dinâmica clássica, que é a famosa questão do foguete. Eu vou mandar para a rapaziada que está na graduação de física lá pelo 3º ou 4º período, tá? É nesse período que você costuma estudar dinâmica das partículas. Então vamos lá. Sendo essa força aqui, ó, a força externa que atua no foguete, mostra que a equação do movimento do foguete é dada por essa expressão aqui. Aí, claro, você sabe que V ponto é a derivada temporal da velocidade, primeira, né? E este M ponto é a derivada temporal da massa. Aqui é a força externa. Gente, nesse instante aqui, o foguete ele tem uma massa M, e aí, a partir daqui, ele vai empurrar uma massa, que é a massa de exaustão, né? Que é a massa de exaustão do foguete. Ele empurra essa massa, e essa massa reage com uma força contrária, fazendo com que o foguete se mova para frente, certo? Essa massa de exaustão eu vou chamar de dm'. Então, ela empurrou o foguete, ele vai ter um acréscimo de velocidade aqui. Então, aqui ele vai passar a ter uma velocidade v, mais o acréscimo de velocidade que eu vou chamar de dv. E isso se deu aqui para a gente em um curto intervalo de tempo, que eu vou chamar de dt. Então, neste momento, nós temos uma massa aqui de exaustão, que é a massa dm', e ela vai sair do foguete com uma velocidade de exaustão, que é esse v, é x aqui. Só que no nosso referencial, a velocidade com que essa massa anda, sim, vai ser a velocidade do foguete menos a velocidade de exaustão, que é a velocidade com que ela saiu do foguete. Para resolvermos essa questão, nós vamos pensar no seguinte: a variação do momento linear é igual ao impulso da força externa. Ok? Então, nós vamos calcular o momento linear no começo, que eu vou chamar aqui de PI. PI vai ser igual à massa do foguete vezes a velocidade, estou calculando em módulo. E no final, o momento final vai ser igual à massa do foguete, ó, vai ser o momento do foguete mais o momento da massa de exaustão. Aqui o foguete agora ficou com a massa M menos dm', que é essa massa de exaustão que saiu aqui. Então, para o foguete nós temos o momento que vai ser M, é a massa dele, né? Vezes a velocidade dele, que vai ser V mais dv, mais o momento da massa de exaustão, que vai ser a massa dm' vezes a velocidade dessa massa aqui. E no caso vai ficar V menos V de exaustão. Eu vou só dar uma distribuidinha aqui, né? Então, ó, VF vai ser igual. Quando eu distribuir V vezes esse M, vai ficar MV. Aí V vezes esse D vai ficar menos V dm'. Depois vai ficar dV vezes M mais M dV. E aí dV vezes menos dm' vai ficar menos dm' dV. E agora eu faço aqui. Mais dm', vou botar aqui, mais V dm' menos V de exaustão, também dm'. Depois disso, quero que vocês observem um detalhe. Aqui ó, aparece menos V dm' e lá V dm'. Eu posso cancelar esses termos, que são simétricos. Outra coisa interessante é que aqui aparece dm' dv. Isso é a variação do momento, porque é variação de massa vezes a variação da velocidade. Isso vai dar a variação do momento da massa de exaustão. Só que na massa de exaustão a força externa é zero. Portanto, a variação do momento vai ser zero, porque o impulso é zero. O que foi que sobrou para a gente? P vezes F é igual a mv mais mdv menos... Aí, pessoal, uma coisa interessante que vocês têm que observar é o seguinte. Essa massa dm' é a massa de exaustão. Só que é a massa que este elementinho aqui está ganhando conforme o foguete vai andando. Só que o ganho de massa que está tendo aqui é a perda de massa que está tendo no foguete. Ou seja, o dm' é menos dm, que é a massa que está saindo do foguete, né? Então isso aqui vai ficar igual a menos 1 dm.
que essa massa está em relação a este elemento e esse dm em relação ao foguete. Então, eu posso trocar aqui, no lugar de botar menos V de exaustão vezes dm, eu boto mais V de exaustão vezes o dm. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora a variação da quantidade de movimento. Eu vou pegar o momento final menos o momento inicial, e isso aí vai ser igual ao impulso da força externa. Ou seja, o impulso da força externa também é definido como sendo força externa vezes o tempo de atuação dessa força. Né? O módulo dessa força vezes o tempo de atuação dessa força. Quando eu fizer essa variação aqui, vou pegar P final menos P inicial, eu vou cortar isto aqui com aquilo ali, e o que vai sobrar é só M dV mais V de exaustão vezes o dm. Esse dt é muito pequeno, mas ele não é zero, então eu posso dividir toda a igualdade por dt. Então a força de exaustão vai ser igual a massa vezes dv dt mais V de exaustão vezes dm dt. Mas acontece que dv dt é v ponto, dm dt é m ponto. Então, com isso, força de exaustão, ou força externa, perdão, a força externa vai ser igual a massa vezes v ponto mais a velocidade, a massa vezes a velocidade de exaustão, só que é massa ponto, que é dm dt. E aí, se eu trouxer aquele tempo para cá subtraindo, né, eu vou ganhar o seguinte: massa vezes v ponto vai ser igual a força externa, né, vai ser igual a força externa menos m ponto vezes v de exaustão. E aí nós chegamos na equação que queríamos. Esta é a equação do movimento do foguete, é uma questão muito boa.